Fala, geração eleita, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Metamente. Não saia de sua poltrona, nós voltamos já já. Então, pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o cânon bíblico. No último vídeo nós falamos um pouco sobre o cânon do Antigo Testamento, inclusive deixamos claro que em relação ao Novo Testamento o processo foi relativamente um pouco mais fácil, levando em consideração que para os judeus, os líderes religiosos da época, foi mais fácil assimilar os textos que eram considerados como cânon sagrado. Falamos também no último vídeo sobre a importância da inspiração nesse processo de canonização. Afinal de contas, a inspiração ela justamente dá ao livro, ao texto, à escritura propriamente dita, um potencial de escrito divino. Deus usa homens para escrever os relatos, os textos na sua revelação especial, e a esses escritos nós denominamos como livros inspirados, escritos inspirados, porque foi o próprio Deus que inspirou os escritores. Mas hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre esse período interbíblico que vai do livro Malaquias até o livro de Mateus. Na verdade, o período interbíblico é justamente o período que une o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um tempo de mais ou menos 400 anos. Neste período de 400 anos, acreditamos que não houve textos inspirados. Os cristãos protestantes acreditam que não houve, neste período de 400 anos, inspiração divina. Não houve profecia neste período. Porém, neste período de 400 anos, alguns livros foram escritos, alguns textos foram escritos. E é justamente sobre esses livros que nós vamos falar hoje. Os pseudepígrafos e os livros apócrifos. Livros estes que nós não consideramos como livros canônicos ou como livros inspirados, ainda que a Bíblia Católica Apostólica Romana tenham os livros apócrifos ou deuterocanônico em seu conteúdo do Antigo Testamento. E eu gostaria de falar com vocês aqui sobre esses livros, primeiramente esses livros pseudepígrafos. Quais eram eles? Divididos em livros lendários, que eram o livro de Jubileu, o livro de Aristotéias, o livro de Adão e Eva e o Martírio de Isaías. A outra categoria eram os livros apocalípticos, 1º Enoque, 2º Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, o Oráculo Subilino, a Assunção de Moisés, 2ª Baruque, conhecido também como Apocalipse Siríaco de Baruque, 3ª Baruque, também chamada de Apocalipse Grego de Baruque. Tem aí também os livros didáticos, que eram 3ª e 4ª Macabeus, os livros poéticos, Salmos de Salomão e o Salmo 151, e os livros históricos, que eram os fragmentos de uma obra de Sadoc. Estes são chamados de pseudepígrafos, ou livros falsos. Na verdade, eles levam nomes, mas não quer dizer que esses nomes, esses autores aos quais eles se referem, tenham sido os escritores. Por exemplo, o livro de Enoque, não é possível que Enoque tenha escrito esse livro. Afinal, Enoque ele foi trasladado, como a gente pode ver lá no livro de Gênesis, porque ele caminhou com Deus, ele andou com Deus, ele foi trasladado. Esses livros pseudepígrafos foram escritos neste período interbíblico, 400 anos antes de Cristo. Assim também como os livros apócrifos. Quais eram os livros apócrifos? Os livros apócrifos eram constituídos por mais ou menos 15 livros. Dentre eles nós temos Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Tobias, Judite, Esdras, Macabeus, 2ª Macabeus, Baruque, a Epístola de Jeremias, Esdras, a 2ª carta, adições do livro de Esther, Esdras, adições do livro de Daniel, capítulo 3, versículo 24 ao verso 90, a oração de Azarias, ou o cântico dos 3 jovens, também uma adição de Daniel, lá no capítulo 13, Susana, uma adição do capítulo 14 de Daniel, Bel e o dragão e a oração de Manassés. Esses livros são chamados de apócrifos. Diferente dos pseudepígrafos, os apócrifos são aceitos por alguns, como por exemplo a Igreja Católica Apostólica Romana tem no seu conteúdo referente ao Antigo Testamento esses livros e essas adições. Nós, protestantes, não reconhecemos esses livros como livros proféticos ou como livros canônicos. Por quê? Porque nós entendemos que esses livros, além de possuir ensinos que vão de encontro aos demais conteúdos bíblicos, o período em que ele foi escrito não foi um período considerado
profético. Sem contar que os judeus e os rabis da época, como nós falamos no vídeo anterior, eles tinham já em si um cânon já formulado. Era primeiramente reconhecido pelo povo de Israel durante o Antigo Testamento, né, aquele período ali do Antigo Testamento, e principalmente ali no período da igreja primitiva. Então os judeus eles já tinham esses livros reconhecidos. E esses livros que os judeus reconheciam como livros canônicos são justamente os livros que nós hoje consideramos livros canônicos, ou os livros inspirados que compõem o Antigo Testamento da nossa Bíblia tradicional, confirmando que a palavra de Deus nos diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus, ela é apta para ensinar, para corrigir e para instruir em justiça. O importante e o que a gente vê claramente nos textos sagrados, de Gênesis a Apocalipse, é a coerência dos seus textos, e isso contribuiu também para a sua aceitação no que diz respeito ao cânon sagrado. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado dessa exposição. Falamos sobre os livros pseudepígrafos e os livros apócrifos, que foram justamente esses livros que foram escritos no período interbíblico, aqueles 400 anos que vai do Antigo ao Novo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento. Espero que vocês tenham gostado. Curte lá no nosso canal, compartilha, fiquem na paz. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a vida de vocês metamente.